E aí, meu querido, estamos começando mais um episódio do InterpretaCast e hoje vai ser um episódio diferente. Eu vou fazer pela primeira vez algo que eu nunca fiz em toda a primeira e segunda temporadas, né? Que é o quê? Um episódio em que não houve nenhum tipo de planejamento meu. Eu tive a ideia para este episódio há 20 minutos atrás, enquanto eu me deslocava para o estúdio. E é a primeira vez que isso acontece. Eu vou falar sobre expectativa e realidade, que você viu no título do episódio. Vou falar sobre o início da graduação, aquele momento que você é aprovado e começa as aulas. Eu acho que eu tô num momento perfeito para falar sobre isso, porque eu não sei se você sabe e tal, da minha história, se você caiu de paraquedas aqui, mas eu sou um professor de língua portuguesa e redação e literatura, principalmente, mas eu dou aula de várias coisas, eu tenho mentoria de estudos e eu faço psicologia na UFSC, pelo menos até o momento em que eu estava gravando este vídeo. E eu acabei de sair de uma aula da UFSC. Então eu tava na aula, agora de manhã, e eu vim pra cá gravar este episódio. E no caminho, no trajeto da UFSC pra cá, eu tive a ideia de falar sobre a expectativa no início da graduação. Então eu não sei se é um episódio pra você que tá, estudando, se vai te interessar muito agora. Talvez é um episódio que tu vai escutar agora e tu vai deixar pra ouvir depois de novo, quando você já tiver aprovado, porque pra mim a sua aprovação é uma questão de quando e não de ser. E talvez você seja uma daquelas pessoas que já passou e continua me ouvindo, que eu descobri que tem vários. Tem vários alunos que já foram aprovados e continuam ouvindo o InterpretaCast. Esses dias eu vi um tweet de um aluno falando assim, me tornei, aí ele ia fazer o meme aquele, me tornei o que eu mais temia, mas ele botou assim, me tornei o que eu já sabia que ia acontecer. Eu fui aprovado e continuo ouvindo o InterpretaCast. Então se você é uma dessas pessoas, me conte, tá? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Você é uma dessas pessoas que já foi aprovado e continua? Vamos falar com você, então? Você que já foi aprovado, tá entrando na graduação agora, de repente recém começou as aulas, de repente já foi pro segundo semestre, mas começou esse ano, de repente você tá na expectativa pra iniciar, pode ser esse o caso, né? Quando eu publico esse episódio. Então, pra você que tá nessa transição, o episódio de hoje é pra você. E pra você que ainda tá estudando, mas quer entrar, ele vai ser útil pra você em algum momento, por isso que eu falei que ele é um episódio diferente. Porque, deixa eu contar um pouquinho sobre o processo criativo do InterpretaCast, né? Lauro, como é que tu monta os episódios, etc e tal. Vou fazer um episódio agora metalinguístico, tá? Explicando sobre o processo de criação do podcast no podcast. No início, nas primeiras temporadas, eu fazia um roteiro. Eu colocava o título do episódio, pautas importantes pra trabalhar. Os primeiros entrevistados que vieram aqui, eles recebiam um roteirinho com algumas perguntas que eu ia fazer. Aí eu sempre dizia, lá na hora, o processo flui, né? É comunicativo e tal. Talvez a gente nem siga o roteiro, mas esse roteiro é pra gente se basear, caso a gente se perca, voltar pra ele. Agora, metade da segunda temporada, nem roteiro tem mais. Eu só digo, fulano, vamos lá, vamos conversar. E vamos conversar e foi. Tá, mas professor, e os episódios que tu faz sozinho, tu não planeja nada? Não, eu planejo, eu tenho insights, né? Conforme eu converso com os alunos, às vezes eu tô numa aula ao vivo, por exemplo, da chave mestra. E eu tô na aula ao vivo com a galera, eles começam a fazer uma pergunta e eu digo, isso aqui daria um bom episódio de podcast. E eu anoto num arquivo que eu tenho. Provável episódio de podcast, tema tal. E aí quando eu vou montar os episódios pra gravar, eu venho só com o tema. Eu venho o tema, eu sei mais ou menos o que eu quero falar, e aí eu vou falando conforme me vem na cabeça. Mas eu sempre tenho o tema planejado com uma certa antecedência. Então eu vou agendar a gravação, também pessoal do estúdio aqui, eu não posso chegar e dizer assim, olha, amanhã eu quero gravar, né? Tem que ter um agendamento. Eu faço agendamento, eu já começo a bolar, vou gravar um episódio sozinho, outro de entrevista, vou fazer não sei o que e tal. E esta é a primeira vez em que eu mudo de ideia no meio do caminho. Então eu tinha um episódio pra gravar agora, que eu vou gravar em outro momento, não é que eu não vou gravar, mas eu digo, cara, eu preciso falar sobre isso. Porque o que aconteceu na aula hoje, pra você saber, tá? Vamos nos situar temporalmente. Eu tô fazendo faculdade de psicologia na UFSC, mas eu não tô num semestre específico. Eu faço um pouquinho de disciplina com o primeiro semestre, um pouquinho com o segundo e uma disciplina com o terceiro. É uma coisa que vai meio misturando, assim, porque eu não consigo fazer todas, né, cara? Hoje a psicologia tem ali na grade de currículo, acho que umas 9 disciplinas em todo o semestre. Cara, é inviável, eu vou morrer se eu tiver que fazer podcast, trabalhar, não sei o que e tal, e fazer 9 disciplinas. Não tem como. Então eu seleciono o mínimo possível, que são 4, pra fechar os créditos, e eu faço essas 4. É isso que eu tô fazendo, tá? E aí eu tava numa disciplina que era de primeiro semestre, tá? História da psicologia, primeiro semestre, aquela coisa toda. O professor entra, pede pra galera se apresentar, como é o seu nome, de onde você veio, quais são as suas expectativas em relação ao curso. É sobre isso que eu quero falar, das respostas, né? Que teve vários detalhes dos colegas que eles mencionaram, que não convém dizer, mas eu ouvi muito nas expectativas do curso, as pessoas dizendo assim, minhas expectativas são muito altas. Daí uma falou, porque eu quero psicologia desde que eu era criança.
Eu quero psicologia desde não sei quando. Nossa, eu acho a psicologia incrível, não sei o quê. Uma galera com expectativa altíssima. Tinha um outro grupo que era outras coisas. Olha, já tentei uma determinada graduação, tentei engenharia, não rolou, vim pra psicologia. Tô com a expectativa de ver como é que era. Estudei anos pra medicina, não rolou, daí agora eu tô querendo fazer psicologia e quero ver se eu me encontro aqui. Vários relatos desse tipo também. Então a gente tava vendo ali, mas quando a pessoa entra, de certa maneira, sempre há uma expectativa. E aí eu notei um troço que eu achei fantástico. A minha expectativa e a dos outros colegas que já fizeram uma graduação, porque tem muita gente ali na psicologia da UFSC, e deve ser assim em vários cursos no Brasil inteiro, que já concluíram uma graduação e estão fazendo outra, é completamente diferente da expectativa da galera que tá na primeira graduação. Completamente diferente. Porque quando o professor me perguntou sobre as minhas expectativas em relação ao curso, eu fiquei até meio envergonhado de dizer assim, parece que eu tô naquela do, vamos ver o que dá, né? E as pessoas que estão vindo do ensino médio para entrar estão com altíssimas expectativas de que o curso vai ser incrível, porque antes eu estudava orações e matrizes e circuito elétrico e cálculo estequiométrico que eu odeio e agora eu vou estudar o que eu amo. Mentira, 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 mentira. Você sempre vai estudar uns trem que não tem nada a ver. Que você fica se perguntando por que botaram isso na grade curricular. Tá, começa por aí, tá? E qual é o grande problema, eu acho, da criação de expectativa e realidade, porque eu quero fazer esse episódio, né? Porque eu acho que entrar com uma altíssima expectativa na faculdade é um problema. E essa foi a tese que eu vim desenvolvendo da UFSC até aqui para apresentar para vocês. Então, se eu parecer meio perdido, é porque eu tô perdido mesmo. Eu não desenvolvi ela completa. Eu tô desenvolvendo enquanto eu falo com vocês. Essa idealização da graduação, como se ela fosse a salvação dos problemas, tá desenvolvendo consequências trágicas para quem entra na faculdade. Vou citar alguns exemplos, tá? Todo vestibulando, que ele tá nessa fase de vestibulando por mais de um ano, por exemplo, porque eu acho que quando o vestibulando fica um ano fazendo cursinho, ele não se lamenta tanto por estar fazendo cursinho, porque é o natural. Você fazer um ano de cursinho. Tem gente que sai do terceirão e se tortura porque não passou direto do terceirão. Essa pessoa tá o quê? Com todo o respeito e o carinho que eu tenho por você, sabe que a mamãe fala porque a mamãe ama, né? Mas você que está triste porque não passou direto do terceirão na faculdade, eu vou falar com todas as letras pra você pegar, você está desconectado da realidade. Foi colocado na sua cabeça, muito provavelmente por conta do seu colégio querer aprovações, que era uma obrigação sua entrar direto. A imensa maioria dos alunos do Brasil hoje não estão entrando direto. Então começa por aí, tá? Não é esse o ponto. E quando entra num curso nada a ver que não queria e depois vai ter que fazer outro. Então já começa o ponto, tá? Um ano de cursinho é, entre aspas, normal. A pessoa começa a sentir pressão dos anos de cursinho a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e quanto mais anos são, mais pressão se entra. E aí ela coloca na cabeça dela que aquele momento do pré-vestibular que alguns estão vivendo é o completo e total inferno, é a pior coisa do mundo. Nada pode ser pior que fazer cursinho. Nada. Ah, a fulana foi cancelada no Big Brother, tu viu? Todo mundo cancelou ela perdeu não sei quantos seguidores. E o vestibulando pensa assim, mas não é pior que fazer cursinho, né? Pelo menos ela tá no Big Brother e não no cursinho. O vestibulando na cabeça dele, tudo é pior pra ele. Sempre. Ah, tu viu que a fulana tá com dificuldade não sei no que. Mas ela não tá no cursinho, pelo menos ela tá na faculdade. Na cabeça dele vai se alimentando essa visão. O cursinho é horrível, a faculdade é incrível. O cursinho é horrível, a faculdade é incrível. O cursinho é horrível, a faculdade é incrível. E aí o ensino superior vira aquele lugar, sabe aqueles memes que tem no Twitter? Que você coloca assim, ó, aquele lugar paradisíaco que tem numa animação, assim, dos pássaros cantando, o céu é azul, as pessoas com umas roupas meio angelicais, assim, os animais felizes correndo. Dava pra fazer um meme daqueles e botar a graduação na visão dos vestibulandos. Eles acham que é aquilo ali. Entrei pra aquele mundo, todos os meus problemas acabaram e agora eu não estou mais atrasando a minha vida. Porque a minha vida no cursinho era um atraso. E aí ele sofre, né? Veja bem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que a época de vestibular não é esse sofrimento todo, entendo que ela é sofrida. Já quero começar discutindo aquelas pessoas que falam assim, nossa, você sofre sendo vestibulando, imagina quando você for na faculdade, você vai ver que você sofre também. Não discordo, não é a mesma coisa, porque por todos os problemas que a graduação tenha, você não tem aquela sensação de impotência que tem no vestibular. Porque você reclama da faculdade, você pode até rodar numa disciplina, mas você consegue ir avançando etapas, e no cursinho parece que parou.
Tá? Então não, eu discordo de você. Eu acho que são sofrimentos diferentes, mas se tivesse que colocar numa hierarquia, a época de vestibular é mais difícil de lidar com. Porque você tá naquela situação ali. Muito bem. Então, nem tão horrível é assim a época de cursinho, nem tão maravilhosa é a graduação. Cara, eu vejo umas pessoas entrando assim, nossa, agora eu vou estudar aquilo que eu amo, vou não sei o quê. Cara, baixa essa bola e... Especialmente se você for estudar numa universidade pública federal. Desculpa, mas o momento que nós vivemos hoje no Brasil, independentemente de governo que esteja no poder ou não, é de sucateamento total das universidades públicas, federais e gratuitas. É isso. A universidade não tem recurso, é greve rolando. Eu tenho aula num prédio da UFSC que uma das entradas está interditada porque vai ser demolida. Segue o estado que tá a entrada. Então a gente tem que entrar pela outra. Da outra parte do prédio. Aquela ali foi interditada. Então, quer dizer, esse é o nível do troço, entendeu? Recebendo e-mail da graduação dizendo que, pô, as salas que tem ar-condicionado, mas o ar-condicionado que não estiver funcionando, não tem o que fazer porque não foi possível fazer a manutenção. Não teve verba pra isso. Ah, professor, mas tá reclamando de ter ar-condicionado e tal. Pô, pensa comigo. Foi investido em colocar ar-condicionado na droga da sala. Pra não ter grana agora pra fazer a manutenção, mano? Então quer dizer o quê? Nós estamos com um problema. E isso, eu tô dando um exemplo, se expande em vários setores. Então se você vai entrar e vai achar que vai ser tudo as mil maravilhas, já comece a se preparar psicologicamente. Vai ter vários problemas. Vários. E quando a gente entra, uma coisa é você entrar com uma expectativa alta e saudável. Você entra pra ver, como é que será que vai ser? Cara, legal isso aqui, ó. Tô empolgado. Vamos com a mente aberta pra ver como é que vai ser. Tem uma disciplina aqui que eu não gostei muito do nome. Mas vamos ver como é que é. Outra disciplina que eu achei que ia ser fantástica, não é bem aquilo que o professor tá explicando. Não, mas vamos dar uma chance e ver como é que é. Legal. Expectativa alta, show. Mas expectativas surreais. Teve gente que entrou, ó, alunos ansiosos entrando na faculdade. Entrou na graduação, teve 2 dias de aula, nem uma semana completa. Daí, não tô gostando. Não, para aí. Se você vai desistir da faculdade, porque nos 2 primeiros dias você viu que não era como você pensava, tu não vai durar em curso nenhum. Não é que tu não gostou desse curso. Tu teve um problema com a expectativa que você criou em relação ao que você seria e isso não correspondeu. Você tá com a expectativa alta demais em relação ao que é a graduação. Você precisa, talvez aqui você precisa conversar com pessoas que estão fazendo faculdade. É isso. Porque é isso que eu noto nos meus colegas. O cara começa com expectativas altas. Se tu comparar a galera que tá comigo agora do primeiro pro segundo semestre, a galera que tá no segundo semestre já entendeu como é que a banda toca. Levou um semestre pra entender. Mas a galera do segundo semestre já tá assim, tá. Então é isso aqui, né? Eu achava que era isso aqui. Mas na verdade é isso aqui. Significa que é isso aqui? Que tá abaixo da mesa? É horrível? Não. É só aqui, ó. Não é horrível também. Não tô fazendo um episódio pra dizer que você vai ser infeliz e frustrado a faculdade inteira. Não, é só pra te dizer que não é isso aqui, ó. É um pouquinho pra baixo. Um pouquinho menos. A gente entra com grandes expectativas e aquilo não corrobora. E tudo que tu coloca expectativa demais, a tendência é se frustrar, né? Tudo que tu coloca expectativa demais, a tendência é se frustrar. Tu pode pegar outros exemplos da tua vida em relação a isso, né? Vamos pegar o exemplo em... Já aconteceu de alguém te falar de um lugar que a comida é muito boa... E a pessoa fica te atormentando anos, tu tem que ir em tal lugar, tu tem que ir em tal lugar, tu tem que ir em tal lugar. Todo mundo fala que é maravilhoso, não sei o quê. Quando tu vai comer naquele lugar, tu diz assim, é bom, mas também não é tudo isso que me falaram. Colocaram a tua expectativa muito alta. A expectativa lá em cima. E aí quando tu foi provar aquilo, não é a mesma coisa. E aí a pessoa que te indicou, ela te leva nesse lugar pra comer, e ela fica olhando, tu dá a primeira mordida assim, ó. Vai, come pra tu ver como é bom. Aí tu come aquele troço, e aí, o que achou? E daí tu fica meio constrangido e diz, é bom. Nossa, se tu fala é bom e a pessoa é o melhor alimento da vida dela, ela fica louca contigo. Mas provavelmente essa pessoa que tá te indicando, ela não foi apresentada a esse lugar assim. Ela chegou nesse lugar com baixíssimas expectativas. Ela olhou assim, tá, vamos ver se isso é bom. Daí ela deu aquela mordida e fez assim... Meu Deus, mas isso aqui é incrível, que coisa maravilhosa. É outra experiência. Deixa eu perguntar, como é que você chegou a mim? Como é que você tá aqui nesse episódio? Você tava pelo YouTube e de repente, bum! O que é isso aí? Vamos ver. Ou então, uma galera te atormentando. Porque eu tenho uns alunos, tá? Que eles são fiéis ao meu trabalho. E eu agradeço muito por isso. Então não é que eles indicam.
Eles atormentam outros alunos e enquanto a pessoa não escutar, ele não descansa. Eu não acredito que tu não ouviu ainda o podcast do Lauro. Psh, 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 e bate na pessoa. Quando você obriga alguém a ouvir o podcast porque você diz que é incrível e maravilhoso, pode acontecer duas coisas. Ou o episódio vai corresponder à expectativa da pessoa. Superar é difícil, porque tu já botou a régua lá em cima. Ou ela vai se decepcionar. Tá, esse cara é bom assim, mas não é tudo isso também, o melhor do mundo, como tu tá falando. Mas não é porque eu sou ruim, é porque a expectativa era alta. Entendeu? Esse é o problema. Expectativas muito altas geram frustração. E expectativas muito baixas geram uma surpresa positiva. Eu lembro da minha época, né? A gente tem épocas na vida que a gente vai em festas diferentes, né? Quando você tá lá com 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, você é convidado para as festas de 15. Depois, na época do terceirão, tem as formaturas de terceirão. Depois de um tempo, você começa a ser convidado para as formaturas da faculdade. E aí, isso aí dói muito no vestibulando, né? Se ele é vestibulando ainda e é convidado pra formatura da faculdade de alguém, não importa, assim, ó, se o cara quer medicina no curso mais concorrido do universo, na universidade mais disputada na ampla concorrência. E o outro passou, sei lá, em letras como eu passei, né? Que é um curso mais acessível de passar. Não importa, se ele recebe um convite de formatura, ele fica mal. E aí tu tem a formatura e depois vai vir os casamentos, né? Eu tô na fase dos casamentos, se bem que tá meio parado, né? Alô, amigos? Vamos casar? Né? É casamento e festa de 1 aninho. Festa de aniversário de criança. É isso que nós estamos nessa fase agora. Mas eu me lembro que na época da fase das formaturas, cada formatura que ia ter, a gente criava uma expectativa. Ah, vai ter a formatura do fulano. E o fulano era um cara mega festeiro. Ele era sempre muito alegre nas festas. Nós, Bahia, a formatura do fulano vai ser um negócio, vai explodir. E aí tinha a formatura da fulana que ela ia fazer, que não era muito, assim, ela não era muito de festa. Ela nem queria fazer a formatura, foi a mãe dela que insistiu. Daí tu ia meio, tá, vamos lá, prestigiar a fulana, né? A gente gosta tanto dela. Mas tu não ia com aquela expectativa de que a festa ia ser de arromba, né? E quantas vezes na minha vida já aconteceu daquela formatura que eu tinha altíssimas expectativas ser uma bosta. E a formatura que eu não esperava nada, meu Deus do céu. Fiquei até às 7h30 da manhã enlouquecido, dançando até o chão e comendo cachorro quente no final da festa. Pronto. É isso. Tu sabe que já aconteceu isso contigo em todo lugar. Então qual é o objetivo desse meu episódio? Te frustrar em relação à graduação? Não. Mas talvez fazer você baixar um pouquinho a bola. Fazer você baixar um pouquinho a expectativa. Talvez não seja tudo isso que você está pensando. Talvez você tenha que pensar um pouco melhor. Lauro, tu acha que eu deveria fazer o quê então? Pesquisar? Ler sobre a faculdade? Ver o que estão falando e tal? Não vai adiantar. Você precisa da prática, da realidade das pessoas. Se você conhece alguém que passou e tá cursando, essa poderia ser uma boa pessoa pra você perguntar. Só que isso também vai ter um problema. Também vai ter um problema. Que aí é outra parte que eu vou entrar do troço. Tem gente que entra e não consegue assumir que não tá gostando tanto. E eu noto isso sempre que eu encontro um aluno que recém passou, eu pergunto pra ele assim: e aí, tá gostando da faculdade? E ele acha que eu tô realmente interessado no que ele vai me falar. Mas não, eu tô preocupado com como ele vai me responder. Professor, o senhor já é meio psicólogo e tal, né? É que eu gosto. Aí eu já vou ver como ele vai responder. E aí às vezes ele responde assim, ó: ai, tá bem legal. E você nota na cara da pessoa que não tá. Mas é que, tenta imaginar. O cara fica 6 anos estudando pra entrar em medicina. O sonho da vida dele é fazer medicina na... sei lá qual. Na UES, na Estadual do Ceará. E ele passa. Ele consegue, depois de 6 anos. Daí ele começa as aulas. Daí ele tem 3 meses de aula, e ele vê que não tá indo. Como é que ele vai dizer pra ele mesmo que tá ruim? Não vai dizer. Não vai dizer. Você criou toda uma história em torno daquilo. Você vai tentar se auto-sabotar e se autoconvencer de que tá bom. Não é que você não vai conseguir dizer pros outros que não tá tão bom. Você não vai conseguir dizer pra si mesmo. Como é que eu fiz tudo isso e agora eu não tô? Isso acontece em outros momentos da tua vida. Aconteceu quando tu era criança. Professor, o senhor vai falar da minha infância? Vou. Quando tu era criança, tinha um brinquedo que tu queria. Mãe, me dá não sei o que, me dá... Eu quero. Encheu o saco. Até que a tua mãe foi lá e te deu o troço. Tu pegou, brincou por 10 minutos com aquilo e largou fora. E a tua mãe olhou e disse assim: fulano, tu não ficou meses me atormentando querendo esse troço? Daí quando ela falou, tu sentiu, pegou o brinquedo e fez aqui assim: ai não, mãe, obrigado, eu vou brincar. E tu nem queria brincar com aquilo mais, mas é que tu encheu tanto o saco que tu resolveu. Aconteceu na infância.
Freud explica. Não, eu tô brincando com o Freud explica, mas é meio verdade. Aconteceu na infância, aconteceu em algum relacionamento, cara, que tu teve na vida, algum ficante que tu idealizou e aquela pessoa era perfeita, era o cara mais lindo do mundo, era a guria mais gata do universo, era a pessoa mais querida, era tudo que tu queria, até que tu ficou com a pessoa. E aí depois que tu ficou, tu olhou e disse assim, não, tava melhor antes de ficar. Antes de ficar, o que eu criei na minha cabeça era show. Agora isso aqui não é tudo isso. E aí como é que tu vai dizer pra pessoa? Imagina, tu ficar com a pessoa uma vez, daí vocês não ficam mais, né? Tu enche o saco, né? Depois que a pessoa finalmente te quer, tu diz assim, não, mas agora eu acho que eu não tô querendo tanto. Expectativa versus realidade. Às vezes o ser humano cria aquela fantasia na própria cabeça e vai trabalhando como funciona aquilo, e aí não é que ele se frustra com a realidade. Eu não tô achando que as pessoas se frustram com a graduação, com o início da graduação. Eu não acho que a graduação no Brasil é tão ruim. Eu acho que elas se frustram, dizendo, com a expectativa que elas criaram do que seria. Nunca corresponde. Nunca corresponde. A realidade é que você tem um lugar que não funciona tão bem por problemas de falta de estrutura financeira, que tem professores ótimos que querem estar ali dando aula, tem outros professores ótimos, mas que não queriam estar ali dando aula, queriam fazer o trabalho deles, mas tá dentro das atividades, tem que dar aula, então eles têm que fazer pra você. E assim vai o processo, e isso faz parte. E tu nota cada professor o que tá fazendo, como é que é. Às vezes tem um professor que ele é ótimo, mas foi designado pra ele uma disciplina que ele odeia. E ele não consegue dar aquela disciplina com a mesma paixão da disciplina que ele adora, entendeu? Você pega, por exemplo, o meu caso, né? Eu sou formado em letras, eu dou aula de português, literatura e redação. Então, se eu entrasse no curso de letras pra dar aula, teria toda a parte de linguística. Eu sou formado pra dar aula de várias coisas, mas tem coisas que eu não gostaria de dar aula na graduação, outras que eu adoraria. Só que às vezes, principalmente quando você é um professor novo, é o que te sobrou. E aí o cara não consegue fazer o trabalho dele como ele gostaria, etc e tal. Então, eu queria perguntar pra você, assim, se tem alguém ouvindo esse episódio que entrou na graduação, e seria de muito bom gosto, se você ficou ouvindo até aqui, né, que você comentasse. Botasse nos comentários, assim, ó, passei tal, estou no semestre tal, e, de repente, você é um cara que não concorda com nada do que eu falei e você tá amando a faculdade. Escreve pra gente nos comentários. Gente, eu entrei e a faculdade superou minhas expectativas, tá? Ainda melhor. Escreve pra gente saber. Ou de repente você concorda com tudo que eu tô falando. Ou de repente você entrou e já desistiu pra fazer outra coisa de tanto que você se decepcionou. Conta pra gente ter contato com as pessoas que passaram por isso. Porque eu até pensei em trazer um dia, e vou trazer, eu acho, entrevistados pra falar sobre isso, né? Porque eu tento trazer entrevistados diferentes, assim. Não quero trazer os aprovados pra contar como foi a rotina deles, o quanto eles tiveram aula comigo e tal. Eu trouxe aprovados, mas era dentro de um contexto específico. Eu queria trazer pessoas que se frustraram com a faculdade a ponto de desistir. Por que você desistiu? Quero conversar sobre isso, sabe? Então coloca nos comentários pra gente saber, né? O que você tá passando. Porque daí eu quero que a galera que tá no momento da expectativa entenda um pouco melhor isso só. E pode ser que esse episódio sozinho sirva pra pessoa refletir melhor sobre isso. Cara, então talvez eu esteja indo com muita sede ao pote, né? Talvez não seja tudo isso. Eu fico pensando em quem tá em casa e a gente conversa e diz, não, o meu sonho é fazer o curso tal na Universidade Y. E eu juro pra você que eu vou falar um troço agora que muita gente vai se ofender. Mas eu vou falar. Porque no final do episódio dá pra falar. Só ficou até aqui quem realmente quer ouvir, entendeu? Mas toda vez que um de vocês me fala o meu sonho é cursar a faculdade X na Universidade Y, eu penso, putz, que sonho pequeno, né? Em vez da pessoa sonhar mais, assim. Professor, como que sonho pequeno? Não. O meu sonho é trabalhar como médico no hospital tal, salvando centenas de vidas todos os dias. Puta sonho. Agora, cursar? Ah, o meu sonho é fazer medicina na USP. Vou dar um exemplo que deve ser o sonho de muita gente. Tá, daí, você atinge o seu sonho esse ano, cursa 6 anos e acabou? E o resto da vida? Não, professor, daí o resto da vida eu vou ter outros sonhos. Tá, mas não dá pra gente pensar num sonho maior? Eu não consigo me imaginar assim. Eu fiz letras no UFSM. Adorei o curso, tá? Tudo certo. O meu sonho era fazer letras... Não, o meu sonho era dar aula. Era poder expandir o meu conhecimento para ainda mais alunos do que onde eu tava e ajudar mais pessoas.
Sonho. O meu sonho é... Então tem gente que, né? Eu preciso passar na faculdade tal, no curso tal, para ser feliz. Um curso numa universidade é o que vai te trazer felicidade? Tá errado isso, mano. Desculpa, mas reflete. O curso X na faculdade Y que você tá tentando passar tem que ser algo que te traga ainda mais felicidade do que você já tem. E não algo que promova a sua felicidade. Eu dependo de ser aprovado na universidade tal, no curso tal, para ser feliz. Então só um pouquinho. Se o governo anunciar amanhã que essa universidade que tu quer tanto vai fechar por falta de recursos, eles acabam com o teu sonho e tu não tem mais sonhos. Ou seja, o teu sonho não depende muito só de ti, depende de continuarem querendo custear universidades federais no país para tu poder estudar de graça. Esse é o sonho. Né? Então, vamos pensar. Eu, Lauro, cara, o meu sonho é ter um curso na internet, como eu tô tendo, vários cursos, que possam ajudar ainda mais pessoas a ingressar na universidade. O meu sonho não é ter o curso X, Projeto Lauros, hospedado na plataforma tal, que hoje tá hospedada, no site tal. Não, mano. A plataforma, eu posso querer muito uma plataforma que é melhor do que a outra, que eu tô hoje, eu adoro. Mas não é o sonho. O sonho tem que ser algo mais de realização mesmo, de coisas que você pretende fazer. Um lugar físico não pode ser o seu sonho. Eu quero estudar lá. Se você alimentou esse sonho durante muito tempo, se questione por que eu alimentei isso. Será que esse lugar não é aquele do meme que eu comentei no início do episódio, que você pintou como um lugar fantástico, etc e tal, e as pessoas que estão lá estão só esperando tu entrar pra ver que não é tudo isso? Ah, mas é que o que eu vejo no Instagram... Não, aí nós já paramos, tá? O Instagram é o lugar que as pessoas postam a realidade ou a idealização? A idealização. Então... faz um teste pra mim. Faz um teste. Vamos fazer um teste agora. Você vai entrar no perfil de alguém que recém foi aprovado e você vai ver as fotos que essa pessoa tá postando do seu curso e comemorando essa fase. E eu te pergunto, ela tá postando foto das aulas ou com os amigos que ela tá fazendo novos em momentos de confraternização? Eu não quero nem entrar no ponto, até pra gente encaminhar pro encerramento do episódio, de que a faculdade é um lugar fantástico pra você fazer amizade, conhecer pessoas novas e fazer coisas novas. Show! Você pode estar amando o seu curso porque você está amando as pessoas com quem você está fazendo o curso. Ou não, você também pode não se encaixar naquela tribo. Mas a pessoa tá vendendo uma imagem do que ela está amando. Eu não tô interessado no que ela posta no Instagram, na festa com a galera depois da aula. Eu tô interessado no que ela não posta, que eu sei que é o que ela pensa quando tá no banho. O banho é o lugar que a gente pensa nos troços que a gente não conta pra ninguém. Na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro. Mas será que... porque tem gente que pensa assim, ó. Será que... Não, deixa eu apagar isso que eu não quero pensar nisso. Demorei tanto pra conseguir, então agora eu vou ficar aqui. Existe, e vou falar pra encerrar esse episódio, existe um número muito alto de pessoas no Brasil, muito alto, que está fazendo algo que está frustrado, não está gostando, já passou daquela fase de quebra de expectativa inicial, assim, se decepcionou. Não, tá frustrado, mas não vai atrás de outra coisa porque não tem coragem. Existe uma galera que não tem coragem de assumir. Alguns não têm coragem de assumir pra si mesmo, outros só não têm coragem de assumir pros outros. Mas muita gente não tem coragem de dizer pra si mesmo, não é isso que eu quero, não é isso que eu tô fazendo e tal. E eu queria dizer pra você que se você tá ouvindo esse episódio e ele te bateu, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você ter se decepcionado, tá tudo bem você não tá gostando tanto. A única coisa que eu peço pra você é que você não tome uma decisão baseado apenas na expectativa versus realidade do que você criou na sua cabeça. Então você mal deu uma chance pra cursar aquilo ali, já chegou à conclusão que é terrível, que não vale a pena e tal. A ansiedade é um problema, né? Provavelmente atrapalha muita gente pra entrar na universidade, mas também é um problema depois. Pô, uma semana de aula você já tá querendo determinar se você gosta ou não do curso? Calma! Tem gente que vai descobrir o gosto pela coisa a partir de sei lá qual semestre. Tem gente que ama até tal semestre e num determinado semestre se decepciona. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então por isso que o episódio é a expectativa versus a realidade. Eu queria salientar a você que as pessoas estão entrando com expectativas muito altas e isso não está sendo correspondido lá na hora. Significa que todos os cursos são ruins e que você não deveria fazer? Claro que não. Significa que você deveria ir
talvez com uma expectativa mais amena, ainda assim boa, mas uma expectativa mais amena em relação a isso que você quer fazer. Esse era o episódio que eu queria falar. Fiquei aqui divagando por alguns minutos e queria muito falar pra você que você se preparasse pra esse tipo de coisa. Eu acho que isso vai fazer bastante diferença e eu acho que nós vamos ter muitas pessoas, se não talvez comentando aqui no YouTube porque não vão querer se expor, né? Espero que sim, porque saiba que se você expuser a sua opinião aqui nos comentários, você vai estar ajudando muita gente, mas vindo na minha DM contar. Laura, eu ouvi o teu episódio, um colega meu me mandou o teu episódio, porque é bem o que nós estamos passando, e eu já recebi relatos de vários alunos dizendo assim, Laura, ninguém fala sobre isso, cara. Ninguém fala sobre a decepção do primeiro semestre da faculdade. Então eu estou falando, eu queria dizer pra você que se você está se decepcionando com o primeiro semestre da sua graduação, você não é a exceção, você é a regra. A exceção são as pessoas que estão entrando e achando que a faculdade está ainda melhor do que as expectativas que elas tinham. Ou a expectativa era muito baixa, que não é a regra também, ou elas não estão sendo correspondidas nessa expectativa. Pensa sobre isso, leia os comentários, se o pessoal já deixou nos comentários ou não, e vamos conversar sobre tudo isso um pouco mais também, que eu acho que vai fazer bastante diferença. Se você não está nesse momento de início da graduação, fazer mais um pedido para você, salva esse episódio. Anota o link em algum lugar, bota no celular pra despertar, pra tu ouvir num momento que tu já tiver entrado na graduação e tu vê se tu se conecta melhor com essa possibilidade. Fechado? Te vejo na próxima!